Pessoal, o que é a interpretação textual? Ao interpretar um texto, o leitor deve sempre levar em conta os indícios nele presentes, a fim de alcançar também o sentido do que está nas entrelinhas. Então, o que é interpretar um texto? É você achar informações explícitas, implícitas. Informações implícitas são aquelas que estão nas entrelinhas, a partir dos indícios que o texto me dá. Vocês sabiam que o próprio texto me dá pistas para a interpretação? O próprio texto, né? Muitas vezes, a gente nem precisa recorrer a informações externas. O próprio texto já me dá essas pistas. Que pistas são essas? São recursos, ora, de origem sonora, recursos fonológicos, ora, recursos morfológicos, recursos sintáticos e recursos lexicais. O que é um recurso lexical? O que é léxico? Léxico é a mesma coisa que vocabulário. Por exemplo, o nosso léxico, língua portuguesa, é formado de cerca de 400 mil palavras. Bastante, né? Existem línguas que só têm 3 mil palavras. Fáceis, né? Então, olha só, o texto, portanto, nos dá pistas. E o que nós vamos fazer agora, neste instante, é tentar perceber essas pistas que o texto dá. Certo? Olha essa imagem que interessante. How long can you live? Nós temos algumas pistas aí. Por quanto tempo você quer viver? Mais ou menos isso, né? Você tem um cigarro numerado, de 0 a 45. 40, 50, 65. Esse cigarro, com essa numeração à esquerda dele, lembra um termômetro, não é isso? Termômetro. No termômetro existe um líquido chamado mercúrio. Quando colocado no corpo, se a pessoa tiver com febre, esse líquido sobe. Aqui é o contrário. Quanto mais esquenta, mais desce. Aí são indícios que o texto me dá. Para mostrar o quê? Que quanto mais você fuma, menos você vai viver. Claro que isso não vale para todos. Tem gente que fuma e vive até 100 anos. Tem gente que é vegetariano e morre com 30, né? Mas no geral, isso vale. Então, por quanto tempo você quer viver? Olha essa imagem que interessante. 2 indivíduos. Quais são as pistas que o texto me dá aqui? Eles estão sentados, um de costa para o outro. Consequentemente, se eles estão de costas um para o outro, a visão deles é diferente. O mundo de cada um é diferente. Ambos têm uma visão diferente. O primeiro tem os olhos voltados para um livro. O segundo tem os olhos voltados para a televisão. Para cada um deles, há um balão de pensamento. O balão de pensamento daquele que tem um livro na mão está cheio. O balão de pensamento daquele que olha para a televisão está vazio. Interessante que naquele que olha para a televisão tem um símbolozinho de uma emissora de TV, né? Essa emissora de TV vai ser símbolo da mídia que aliena. Deu para perceber a intenção do autor da charge? Quer você ter uma cabeça cheia de ideias, de bons pensamentos? Abra um livro. Isso vai contribuir muito para o seu desenvolvimento intelectual. Agora, por outro lado, há diversos instrumentos de alienação. E a televisão acaba sendo uma delas. Por isso que eles estão de costa. Porque cada um vai enxergar o mundo de maneira diferente. A partir daquilo que é usado para alimentar a mente. Pergunto a você, o que você tem usado para alimentar a sua mente? Que tipo de livro você tem lido? Que tipo de música você tem escutado? Você sabia que a música que você escuta, o livro que você lê, o programa de televisão a que você assiste, vai ser determinante para esse balãozinho aí estar cheio? E neste ano, mais importante ainda,
quando o Enem vai exigir de vocês conhecimento de mundo. Tá? Olha essa imagem bastante conhecida. 1969 e 2009. Aqui são apenas duas datas para se reportar, passado e presente. Em 1969, os pais, com o boletim do filho, se voltam para ele, que está em atitude de humildade, aí, e os pais perguntam: que notas são estas? Em 2009, os pais, enfurecidos, se voltam para a professora e perguntam: que notas são estas? Perceberam aí a ideia? Hoje, se o aluno tira nota baixa, a culpa é do professor, é da escola, é da instituição de ensino. Ou seja, o problema está no ensino. Se o aluno não aprendeu, foi o professor que não soube ensinar. Mas no passado, a ideia era de que o foco estava no aprendiz e não no ensino. Observem que em 69 tinha apenas um lápis em cima da mesa da professora. Em 2009 há um lápis e uma borracha. Estão vendo a borracha aí? Para que essa borracha? Para alterar a nota. Porque a nota é baixa, porque a escola foi incompetente. Pergunto a vocês: esse garoto aí vai ser um doutor no futuro? Pouca chance, né? Porque os próprios pais já estão criando as condições para a delinquência. Pessoal, quando você tem uma imagem, tá? E o Enem trabalha muito com imagem, tudo na imagem é pista para interpretação. Beleza? Grava esta informação. Quando há uma imagem, tudo na imagem é pista para interpretação. Nada pode ser excluído, nada se extrai. Quando você tem um texto verbal, tá? Você vai ter que observar quais são as pistas nele presentes. Por exemplo, ó, nesse poema Trem de Alagoas, de Ascenso Ferreira, as pistas que o texto me dá são de origem sonora, fonológicas. O texto tem 4 estrofes. Vamos ler e vamos tentar perceber que pistas sonoras ou fonológicas são essas. Ó. Primeira estrofe: o sino bate, o condutor apito apito, solta o trem de ferro um grito, põe-se logo a caminhar. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende com vontade de chegar. Mergulham mucambos nos mangues molhados, moleques mulados sem vê-los passar. Adeus, adeus. O que foi que vocês perceberam aí? Que a forma como o poema está estruturado lembra uma locomotiva em movimento. Na primeira estrofe, perceba que não há uma métrica definida. Tá? Não há uma métrica definida. É como se o trem estivesse parado na estação. Na segunda estrofe ele começa a andar. Vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, vou danado pra Catende, com vontade de chegar. Na terceira estrofe o trem acelera, ó. Mergulham mucambos nos mangues molhados, moleques mulados, sem vê-los passar. E o adeus seria o quê? O apito. Adeus, adeus. Então o poema aqui utilizou recursos sonoros para me dar o sentido. Agora, faça uma anotação, por gentileza, aí no seu material. Faça uma anotação, por favor. A segunda estrofe e a terceira estrofe tem número de sílabas diferentes. Por isso que o ritmo muda. Você observa que o ritmo mudou. A segunda estrofe faz uso de redondilha maior. Escreva isso. A segunda estrofe aqui começou assim, ó, redondilha maior. Versos com 7 sílabas métricas. Note essa informação. Redondilha maior. 2 pontos. Versos com 7 sílabas métricas. Repetindo. O que é redondilha maior? Versos com 7 sílabas métricas. Não são sílabas gramaticais, são sílabas métricas.